Nós estamos hoje na nossa última live com a nossa irmãzinha querida, amada, essa graça que é a Graça Mello, na oitava live do dia 4 de dezembro de 2024, fechando o ano, vamos entrar em recesso, e estamos então recebendo participantes para estarem presentes conosco. E aí eu peço que vocês se recolham para que nós possamos fazer uma oração de abertura a fim de que nós tenhamos mais um momento de luz, graça, louvor juntos. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder, vitalizá-la com a sua atividade. Senhor, conceda-nos a serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar as que podemos. Sabedoria para distinguir as que podemos daquelas que não. Serenidade, sobretudo. Coragem e sabedoria. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Que os mestres de sabedoria e compaixão orientem-nos junto aos auxiliares invisíveis, aos arcanjos, para que possam aqui proteger-nos numa concha, assim como nos remete Charles Webster Leadbeater no livro lá do Oculto das Coisas, para que nenhuma energia que não seja luz possam aqui adentrar. Que os mestres, então, de sabedoria e compaixão sigam aqui conosco. Amém. Com a palavra, nossa irmãzinha Graça, encerrando um novo ciclo dos nossos trabalhos da Loja Estrela d'Alva. Bem-vinda. Obrigada, Tetê. Obrigada pelo convite, fechando hoje, né? O nosso oitavo. Deixa eu fazer aqui o nosso compartilhamento. Aqui. Nosso oitavo dia, oitava apresentação de 8. Já foram 7, né? Sobre esse temão. Esse temão é basicamente toda a doutrina secreta, né? É muito complicado fazer essa síntese para apresentar aqui para vocês, mas vou deixar o material, tá? Vou dividir aqui essas apresentações e colocar lá para a TT passar para vocês. Hoje, 4 de dezembro, né? A gente tratando mais uma vez sobre algo que está contido na memória da sabedoria antiga e que nós dividimos em 4 partes. Já trabalhamos com os postulados para compreender a doutrina das idades, com o despertar do cosmos, dessa mecânica que faz com que os mundos nasçam e se desenvolvam, morram, mas antes disso gerem, transmitam os seus princípios para que novos mundos possam ocorrer. E já começamos as dinastias divinas e as 7 humanidades, e a gente vai fechar hoje, né? Então, está aqui com a nossa imagem que nos remete ao DNA. Então, nós temos DNA
físico, né? Nós temos um DNA ligado ao duplo etérico, nós temos um DNA manásico, ainda tem por trás, e um DNA espiritual, né? Ou seja, nós não nascemos de nós mesmos, apesar, a gente não foi do nada que a gente nasceu. Sempre lembrando aqui, finalmente, né, que as instruções das tradições só podem ser compreendidas por meio da análise da natureza do cosmos. E o que a gente viu dessa análise que é super importante. Para Brahma, como absoluto, ele não pode criar. Ele não pode emanar, não pode criar, porque tudo que ele fosse criar teria que ser absoluto, então não poderia evoluir. Então, ele constitui um procurador. Seu procurador é o primeiro logos, o logos imanifestado, que vai, então, se juntar à mula prakriti, a substância primordial, para gerar a manifestação, e essa manifestação é, então, o segundo logos. O segundo logos, que já é espírito e matéria junto. E daí, então, esse Purusha e Prakriti, essa matéria, esse espírito começam a, tipo, se desenvolver rumo a um ponto em que possa, então, servir de matéria-prima para que o cosmos apareça. E esse, então, é o momento do terceiro Logos. Então, essa é uma coisa importante, porque o Logos, ele que é o filho, aquele segundo Logos, veio da deusa mãe, a matéria, e do Deus Pai, ou o Pai oculto, que é o primeiro Logos, aquele que fala em nome de Parabrahma, aqui estabelece tudo em nome de Parabrahma. Vimos da natureza do homem, continuamos aqui, né? Mas nessas dinastias divinas, como eu brinquei ali com o DNA, constitui essa base, sim, da nossa natureza. Todos colaboraram para a gente chegar no ponto de cruzar esse desafio rumo à próxima meta. E por falar em meta, a terceira é a meta, para a qual todo progresso evolucionário tende. Então, todos os reinos tendem a uma meta. Qual é a nossa meta? A gente viu. Vamos repetir hoje. Em vez de fazer uma recapitulação, a gente vai pegar alguns pontos e trabalhar com eles. Nossas fontes, né? Então, vamos começar com esse resumão, porque esse resumão fala de seres, alguns deles se relacionam ao nosso DNA, outros não. Outros vão lá, todo o cosmos é dirigido e vigiado. Então, alguns vigiam no sentido de cuidar, né? Outros dirigem no sentido de gerenciar, administrar. Outros impulsionam, né? Uma parte ou várias partes. Então, seres sencientes. Seres sencientes são aqueles que são capazes de sentir. Então, para sentir, tem que ter chegado a um determinado ponto. Isso é feito por uma série quase interminável de hierarquias. As hierarquias variam ao infinito seu grau de consciência e inteligência. Cada hierarquia tem uma missão. Então, em cada Manvantara, aquela hierarquia cumpre aquela missão e quando aquele Manvantara acaba, eles ganham em consciência e inteligência. Ganham em consciência e inteligência. Então, é assim eternamente. Não tem como parar. Segundo ponto, todos esses seres passaram pelo reino humano. Isso é uma coisa importante, porque está nos dizendo que nós estamos no reino humano, então qual é o nosso destino? Ser um desses seres. Essa é a nossa meta, a meta evolucionária do ser humano, na parte que nós estamos. Os seres das inúmeras hierarquias são de Anshohans, é um termo genérico, lá tibetano, ou usado na Índia também, e na tradição cristã é anjo, em outras tradições tem outros nomes, a gente até vai ver aqui. De Anshohan, anjos são, então, homens aperfeiçoados.
E todos se submetem à lei kármica. Todos. Ah, mas eles não têm karma. Pera, pera, né? Eles seguem a regra da sua hierarquia, da sua missão. Mas a lei kármica é para todo mundo. A lei kármica é a lei do equilíbrio. Então não tem como alguém escapar. E eles aprenderam a respeitar a lei do karma. Não é de se esperar que eles façam como a gente que fica batendo cabeça, criando causas para coisas ruins, né? Não é de se esperar. Eventualmente pode dar uma ziquezira com uma hierarquia dessa? Pode, entendeu? Não tem porque não dá, entendeu? Então a gente, eles são livres, né? Então o que que a gente viu aqui? Os verbos vigiar, dirigir, impulsionar, governar, são outros verbos, né? Eles vêm para governar também, especialmente lá na terceira raça, né? Ensinar, foram eles que chegaram na terceira raça e ensinaram as artes, ensinaram a filosofia, ensinaram a astronomia, ensinaram a astrologia. Foram nós, lá na terceira raça, recém-recebidos manas, que tivemos esses reis, esses governantes capazes de ensinar. E todos eles, obviamente, se eles já se libertaram da matéria, mas eles têm que estar aqui, a dose de autossacrifício é bem grande, bem grande. E esses verbos não são só para eles, são para nós também. A regra do universo é a mesma. Então, vamos aplicar os mesmos verbos para nós. Nós precisamos cuidar uns dos outros, impulsionar qualquer trabalho bom, impulsionar qualquer coisa boa, impulsionar o altruísmo, dirigir no sentido de gerenciar qualquer situação. Os que governam, tem gente que governa um país, mas nós governamos a nossa casa. Governamos com sabedoria, com justiça, com amorosidade, ensinamos aos filhos a quem cair na nossa mão, às vezes uma criança até que está andando na rua, e para finalmente sermos capazes de nos autossacrificar pelos outros. Então, a regra para todos é a mesma. Então, a gente precisa fazer uma coleção desses verbos e saber no que é que a gente aplica para a nossa evolução. Então, continuando. O ser humano, como será visto no volume 2, sendo um composto das essências de todas as hierarquias celestiais, não são todas, lógico, são todas as que estão no nosso nível, trabalhando com os seres humanos do nosso Manvantara, né? Porque existem milhares de mundos, alguns muito mais evoluídos do que nós, outros muito mais inferiores, enfim, cada um tem a sua meta evolucionária. Então, algumas dessas hierarquias, e nós estamos nesse ponto lá no estudo da doutrina secreta, lá na sexta-feira, as hierarquias celestiais que se relacionam com o corpo físico, né, o desenvolvimento dos princípios inferiores, mas ela fala muito já, desde esse momento, das hierarquias que se relacionam com a nossa mente. Então, nós temos tudo, nós temos inclusive os elementais, estão conosco, porque nós temos muita água no corpo, nós temos minerais no corpo, então nós temos tudo, né? Precisamos nos alimentar dos vegetais, então a gente se relaciona com os outros reinos de forma sistemática, por isso os elementais. Então, sendo o homem um composto de essências de todas as hierarquias celestiais, pode conseguir tornar-se, em um certo sentido, superior a qualquer hierarquia ou classe, ou mesmo combinação delas. Olha que declaração assim contundente, né? O homem não pode nem propiciar nem comandar os devas, segundo é dito. O que é propiciar? Propiciar é um verbo que tem dois sentidos. Um é dar, né, promover, né, alguma coisa, mas o outro que nos interessa é esse aqui.
tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplicar a sua ira, que é as negociações que o ser humano aprendeu a fazer com aquilo, com essas hierarquias que ele intuitivamente percebeu a existência, colocou nomes, né? Intuitivamente não, porque também nos ensinaram lá na terceira raça que existia, mas a gente esqueceu. Esqueceu porque houve acúmulo de karma, etc, etc. E aí o ser humano, né, como Einstein coloca, o ser humano é perdido, com medo das outras tribos, com medo da morte, com medo dos animais ferozes, ele, na sua angústia, criou deuses à sua semelhança, ou seja, com características humanas, e passou a tentar obter a boa vontade desses deuses, torná-lo favorável, atribuía na sua ignorância que quando algo ruim acontecia é porque os deuses estavam irados. Então eles buscavam aplacar a sua ira. E o ser humano foi ficando muito difícil do ponto de vista kármico e passou a fazer sacrifícios até humanos. Matar um animal, coisa horrorosa. Imagina um ser humano, então, matar. Os astecas chegaram ao cúmulo de oferecer para os deuses jovens meninas de 12, 13 anos e que eram retirado o coração vivo, pulsando para oferecer aos deuses. Então, que karma foi esse, né? Porque o homem não pode propiciar ou comandar os deuses. Os deuses formam hierarquias, os devas, e cada hierarquia tem uma missão naquele momento. Mas, o que ele está dizendo que a gente pode, em um certo sentido, nos tornar superior, paralisando a sua personalidade inferior. Ah, bom, agora complicou a nossa vida, né? E chegando deste modo ao conhecimento completo da não separação do seu eu superior, o seu Atman, em relação ao eu absoluto único, se ele conseguir ter essa percepção, que só vem depois de paralisar a sua personalidade inferior, o homem pode, mesmo durante a sua vida terrestre, tornar-se como um de nós, um deles, um dos deuses, durante a vida. E no volume 1, é que a gente não tem tempo aqui, Blavatsky fala bastante disso, é bem legal, bem legal. Mas basta a gente saber aqui que nós não temos muito tempo. Assim é que, ao comer o fruto do conhecimento que elimina a ignorância, aquela bendita maçã da Eva, né? Que a Eva resolveu comer. O que era aquela maçã, né? O fruto do conhecimento. O homem se torna como um dos Elohim. Elohim, na tradição cristã, o Elohim é uma das hierarquias. Outro termo, como um dos Dhyanis. E uma vez no plano deles, o espírito de solidariedade e de perfeita harmonia, que reina em todas as hierarquias, deverá estender-se sobre o ser humano e protegê-lo em todos os aspectos. Então, a gente não precisa se preocupar em propiciar os devas, em querer negociar com os anjos e santos e deuses. Por quê? O que a gente precisa é eliminar a ignorância, realmente trabalhando o conhecimento. Porque nesse momento, à medida que vai se evoluindo, que se vai criando substância para aquele ego espiritual nosso, nós acessamos essa proteção, nós acessamos esse espírito de solidariedade das diversas hierarquias. Isso é bacana, não é? Isso é fantástico. Olha outra coisa fantástica. A ordem inteira da natureza mostra uma marcha progressiva na direção de uma vida mais elevada. Interessante isso.
há um desígnio na ação das forças aparentemente mais cegas. Todo o processo da evolução, com as suas intermináveis adaptações, é uma prova disso. Que isso a gente sabe, né? Que todos os seres foram se adaptando às diversas fases da Terra, vão se adaptando. As leis imutáveis que eliminam as espécies fracas e débeis, abrindo espaço para as fortes e que asseguram a sobrevivência dos mais adaptados, embora sejam tão cruéis na sua ação imediata, estão todas trabalhando para a grande meta. Exemplo disso, as tartaruguinhas. Quem já viu as tartaruguinhas, a desova das tartarugas? Elas vão todas para o mar. Como é que ensinou a elas a ir para o mar? Como é que elas sabem que precisam ir para o mar? E todas têm uma capacidade X de sobrevivência. As últimas tartaruguinhas, aquelas que andam com fraqueza, elas serão alvo fácil dos predadores. E aí Blavatsky explica nesse momento, né? Que o que está sendo eliminado não é a mônada dessa tartaruguinha, é a forma que está sendo, o organismo está sendo aperfeiçoado. Então, em todos os reinos, os organismos são aperfeiçoados para viverem dentro daquela etapa. E isso é um desígnio que faz com que forças aparentemente cegas para nosso nível de entendimento realmente empurrem para uma direção mais elevada. Então, a palavra-chave aqui é desígnio, mas é nesse sentido, de trazer para a mônada a condição completa para o seu desenvolvimento naquela etapa. A mônada está no reino vegetal, então ela precisa disso. Reino mineral, precisa disso. No reino animal, também precisa, e quando a gente chega no reino humano, a mesma coisa vai acontecer. Isso aqui é muito bonito, que a gente falou esse termo, espíritos guardiães da raça humana, é um termo de Hermes Trismegisto. Espíritos guardiães da raça humana, que a gente acabou de falar, né? Aqueles que vivem na vizinhança dos imortais e zelam pelos assuntos humanos. Mas o que eles estão zelando? Eles estão zelando pela grande meta, pela evolução. Eles não, dentro de várias etapas. Eles não estão zelando por nós para a gente ganhar na loteria, para passar no vestibular, ou outra coisa material que diga respeito ao nosso ego inferior. Agora, se a gente se esforça, evidentemente que é mais do que plausível que a gente tenha uma ajuda ali naquela etapa da nossa evolução. Quais são os outros nomes desses espíritos guardiães? Existem os nomes da linguagem dos filósofos herméticos e na nossa linguagem esotérica. Então, na linguagem dos filósofos herméticos, Theoi, deuses, gênios, daimones, e na linguagem esotérica, devas, Janshorans, Chitkala. E aqui nesse ponto, Blavatsky vai explicar que nós temos um Chitkala, ou seja, um espírito guardião, perto de nós, que se relaciona com o nosso nível manásico de desenvolvimento. Então, uma pessoa muito má, que gosta de trabalhar pela maldade, que tipo de ser que ela vai ter junto com ela? Se, no entanto, alguém que esteja progredindo, evoluindo espiritualmente, à medida que ela vai galgando, vai até trocando de Chitkala, ele tem o mesmo nível da pessoa, o mesmo nível. Isso é interessante, né? E aqui nós vamos colocar os 4 pontos importantes. O 4º ponto é meu, tá, gente? É uma reflexão que eu faço. E que Blavatsky traz no finalzinho
do volume 1 da Doutrina Secreta. Então, o primeiro ponto, que diz respeito a tudo isso que a gente viu. A doutrina secreta não ensina qualquer ateísmo, exceto no sentido hindu da palavra nastika, que é rejeição de ídolos, inclusive de todos os deuses antropomórficos. Nesse sentido, todo ocultista é um nastika. Então, aquele ser que o ser humano criou com medo das feras, com medo da morte, com medo da doença, ele antropomorfizou. É o que o Einstein chama de e criou a religião, né? Então, ele chamou essa religião de religião angústia, porque é uma religião baseada no medo e na angústia de não ser capaz de enfrentar todos aqueles desafios. O segunda religião é que ele chama de religião moral, onde o budismo, segundo ele, é um dos maiores representantes, e Schopenhauer, como filósofo, também é um dos grandes representantes. E a terceira tipo de religião é a religião cósmica, a religião que aproxima grandes santos de grandes ateus, porque ela é uma religião de contemplação, de surpresa, de encantamento pela maravilha que está a nosso dispor para evoluirmos. E que ele seguramente diria que Kepler, assim como São Francisco de Assis, ambos devem ter sido participantes dessa religião cósmica. E ele dá esse nome de cósmica porque não existe ninguém que tenha falado desse terceiro tipo de religião. Então, o segundo ponto que Blavatsky coloca é que a doutrina secreta, essa que não admite um Deus antropomórfico, admite a existência de um logos, ou criador coletivo do universo. Um demiurgo, no sentido implícito de quando alguém fala de um arquiteto como criador de um edifício, embora aquele arquiteto nunca tenha tocado uma pedra dele, mas ao fornecer o plano, tenha deixado todo o trabalho manual aos pedreiros. Então, o Logos, o segundo Logos, ele é a própria arquitetura, ele é o próprio plano. E a partir de um certo ponto, todas essas hierarquias, cada uma no seu ponto, cada uma na sua área, cada uma no seu nível, será uma equipe de pedreiros, vai formar uma equipe de pedreiros. Em nosso caso, este plano foi dado pela ideação do universo. É o plano, a ideação do universo. E o trabalho construtivo foi deixado para as hostes de poderes e forças inteligentes, que são essas hierarquias das quais estamos falando, né? Mas aquele demiurgo não é uma divindade pessoal. Esse Logos não é uma divindade pessoal. Isto é, um Deus extracósmico imperfeito, mas apenas o agregado dos Janshurans e de outras forças, né, que ajudariam nesse trabalho. Então, não é uma divindade para a gente conversar forma pessoal e que eventualmente manda a gente fazer alguma coisa, tipo, olha, vai lá e mata o fulano, né? De jeito nenhum. Eu estou falando, mata o fulano, mas esse é o excesso, né? Que tem gente que diz, falei com Deus, matei porque Deus falou comigo. É alguém que entra numa linha, sabe-se lá que tipo de ser que está do outro lado, que ele ouve, né? Para que mandar matar. E aqui eu coloquei para vocês terem, primeiro, segundo, terceiro logos, são diversos pontos, porque Blavatsky ela vai falar em diversos lugares, eu fui juntando. O primeiro logos, o não manifestado ou imanifestado, aquele ali é o símbolo dele, o ponto dentro da estrela de Davi. Ele é um também, ele também é chamado de um, porque ele o procurador do absoluto, né? É ele. Ele não é absoluto, porque senão ele não poderia estar nessa jogada, né, de Manvantara, mas ele também é incondicionado, ou seja, ele existe sem nenhuma condição que seja colocado para ele.
É a ideia original e eterna. Ele é coeterno e coexistente com o absoluto. Autoexistente, considerado o primeiro homem celestial. O segundo logos, aí ele se manifesta, aí vocês vão ali, o segundo logos é uma sombra do primeiro logos. E eles são muitos, porque cada mundo tem o seu logos. Cada mundo. E são milhões de mundos. O fogo divino, ele é a vida. Então, se tem que ter vida, então tem que ter o segundo logos. Ele é o espírito do universo. Purusha e Prakriti, porque é o espírito e matéria, né? Purusha é espírito, Prakriti é matéria. Na manifestação, não existe espírito sem matéria, não existe matéria sem espírito. Então, sombra do primeiro logos. Aí o terceiro logos é a ideação cósmica, já é o plano sendo impresso. Mahati, ou inteligência, a alma universal do mundo, o número cósmico da matéria. Número, não é o fenômeno. O lado fenomênico se baseia no lado numérico, a base das operações inteligentes da natureza. Também chamado Mahabudhi. Olha de onde que vem nosso Budi aí. Olha o Budi aí. Adão Kadmon, o Adão, periódico, portanto, afeto ao microprosopo, ou seja, microprosopo. Ele é afeto ao mundo fenomênico, enquanto que se reflete um mundo numênico. Ele é periódico, eu falei, segunda sombra, mais densa um pouquinho, do primeiro logos, o I manifestado. Então, esse resumo aqui vai ajudar vocês a terem perto, né? Depois vocês imprimem e deixam aí perto para facilitar, né? Terceiro ponto. Eles quem? Aqueles pedreiros, né? Aquelas forças complementares, né? Aquelas hierarquias, são duais em seu caráter. Duais por quê? Porque eles vão ser compostos por A, pela energia animal irracional inerente à matéria. Então não tem como que ele. Tudo é dual, tudo, tudo. E B, pela alma inteligente ou consciência cósmica que dirige e guia aquela energia, que é o pensamento de anchorrânico refletindo a ideação da mente universal. Olha que linda essa expressão, essa explicação, né? Fantástico. Blavatsky coloca uma metáfora, uma carruagem, que naquela época dela não tinha carro, né? Então carruagem. O pensamento que comanda é quem está sentado dentro da carruagem, porque é ele que vai dirigir, vai dizer, olha, vai para o Rio de Janeiro, quer dizer, o Rio de Janeiro de carruagem também é complicado, né? Sair de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro de carruagem. Então, mas é ele que define, porque o plano da mente universal, a ideação da mente universal, especificou o roteiro. Então, ele dirige. Já o cavalo, as rodas, são as forças, né? As forças da energia que vão dirigir, que estão montadas ali na carruagem. Então, cada um tem o seu, a eletricidade, ela vai especificando, muito legal essa metáfora da carruagem. Dessa dualidade, resulta uma série perpétua de manifestações físicas e efeitos morais na Terra durante os períodos manvantáricos, sendo que o conjunto inteiro obedece àquele senhor poderoso chamado Karma. Não tem como escapar dele. Continuando. Como o processo não é sempre perfeito, agora ela vai falar uma coisa importantíssima. E considerando que, por mais que no mundo fenomênico, existe falhas. Existe tentativa e erro. Né? Então, nem sempre tudo é perfeito. É no mundo, por isso que o absoluto não cria. E para ser absolutamente perfeito, ele tinha que entrar, mas ele não tinha evolução. Né?
Então, como o processo não é sempre perfeito, e considerando que, por mais que ele dê muitas provas de que há uma inteligência orientadora por trás do véu, mesmo assim o processo mostra lacunas, mostra falhas, e mesmo resulta muitas vezes em fracassos evidentes. Portanto, nem a hoste coletiva de demiurgos de Logos, nem as outras hostes, nem qualquer um dos poderes trabalhando individualmente, são de fato seres que devam receber honras divinas e adoração. Isso é muito importante. Os seres, essas hostes, ou mesmo Logos, não deve ser adorado como um Deus. But todos são dignos de reverente gratidão da humanidade. Então, as flores aqui simbolizando não ofertas, mas simbolizando a própria gratidão. E aqui ela vai colocar uma forma fantástica de sermos gratos. Uma forma fantástica. No entanto, e o ser humano deveria estar sempre fazendo um esforço para ajudar a evolução divina das ideias. Das ideias, gente, das ideias. O Mahatma coloca essa questão das ideias, que foi uma colocação de Platão, né, também, né? Sempre deixar que aquela boa ideia, trabalhar para aquela boa ideia, aquela ideia correta, aquela ideia do conhecimento, aquela ideia generosa, aquela ideia moral, aquela ideia do conhecimento mesmo, ela seja como um bolo, uma torta, que a gente consiga, o trabalho da gente para ajudar, sirva de fermento para que ela cresça. Porque quando a ideia chega a um determinado ponto, ninguém segura. Ninguém segura. Foi o que o Herbert, não, é Herbert, não. Aquele cara do. Ele foi até palestrante aqui numa escola de inverno, Rupert Sheldrake, né? Que criou a ideia do campo morfogênico, né? Campo morfogênico, que é mais ou menos o que ela está dizendo aqui. Então, à medida em que as ideias são trabalhadas, elas fazem parte e chegam a determinado número de pessoas, ela vai servir como fonte, nada detém. O acesso é automático. O acesso é automático. Então, tornando-se o colaborador da natureza. Então, esse é um dos nossos papéis, nos tornarmos colaborador da natureza. O que é um mago negro? É aquele que descobriu os segredos da natureza, mas não se tornou um colaborador. Ele descobriu os segredos e usou para si mesmo. Aí ele pecou, aí ele cometeu um grande pecado, um grande karma. E ele vai pagar por isso, né? Só a sempre desconhecida, incognoscível Karana, a causa sem causa de todas as causas, de quem ela está falando? Quando fala incognoscível e causa sem causa de todas as causas, está falando de Parabrahma, do absoluto. Representado, lógico, porque é a única forma, né? É o primeiro logos, o I manifestado. Mas está falando de Parabrahma, o absoluto. Então, somente ele deve ter o seu santuário e o seu altar no chão sagrado e jamais pisado do nosso coração. Invisível, intangível, não mencionada, exceto através da pequena voz silenciosa da nossa consciência espiritual. Isso aqui é muito profundo. Porque não mencionada é aquele momento em que a gente entra num silêncio que pode ser meditativo ou não, mas é um silêncio em que se relega, se amordaça o nosso eu inferior. E aí, a pequena voz
do nosso, ali, no nosso coração, vai se comunicar. E nós não vamos ouvir, tá? Nós não vamos ouvir. Nós não vamos ouvir. Com esse ouvido e nem com o ouvido da Imanas inferior. Nós não vamos ouvir. Aí ela aprofunda um pouquinho essa ideia. Aqueles que adoram neste santuário devem fazê-lo em silêncio e na solidão santificada das suas almas. Aqui tem um asterisco porque ela vai fazer uma nota interessante. Cada um deve fazer do seu espírito. Que espírito? Qual é o meu espírito? Atman. O único mediador entre ele e o espírito universal. Então, a voz silenciosa é dele. As suas boas ações, os únicos sacerdotes, sem outros sacerdotes. E as suas intenções pecaminosas, as suas intenções, né, ruins, as únicas vítimas sacrificiais, visíveis e objetivas oferecidas à presença. Aqui ela indica na parte 2, que é o volume 2 em português, o texto A Divindade Oculta, seus símbolos e glifos. Então é um momento, então ela está nos ensinando a orar, na verdadeira oração. E aí tem um trechinho do silêncio, né, que é a nota dela. Nota. Ela puxa Mateus 6. Quando orares, não sejas como os hipócritas, mas entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em segredo. É aquele momento de deixar a voz silenciosa se comunicar. Mas para isso a gente precisa que o nosso Manas esteja efetivamente produzindo, junto com o Budi, né, coisas boas, porque um cara mal, por exemplo, não adianta ele fazer silêncio, porque o seu Atman está desligado, está paralisado. Nosso Pai está dentro de nós em segredo. O nosso sétimo princípio está na câmara interior da percepção da nossa alma. O reino do céu e de Deus está dentro de nós, diz Jesus, e não fora. Por que os cristãos são tão absolutamente cegos ao significado autoevidente das palavras de sabedoria que eles gostam de repetir de modo mecânico? Aí lá vai dar um laçaço na gente, né? Claro, óbvio, né? Então aqui tá bonito isso. Mas aí eu queria fazer essa reflexão. Por quê? Vale a pena outros tipos de oração? Aí eu puxei aqui no glossário o significado da luz astral. Então vamos lá, gente. O que é luz astral? Tem uma parte grande, mas eu peguei essa aqui só para a gente refletir. Por que não acrescentar que a luz astral não é nada mais do que aquilo que recebeu? É o grande cadinho terrestre, no qual as baixas emanações da Terra, morais e físicas, das quais a luz astral se alimenta, são todas convertidas na sua essência mais sutil e intensificadas, sendo então irradiadas de volta, tornando-se assim epidemias morais, epidemias psíquicas e epidemias físicas. Então, olha como é que a natureza é feita. Você comete uma atrocidade, qualquer besteira, né, de baixa emanação moral ou física, ou seja, aquele sanduíche, né, que o cara vai entrar na competição de quem come mais hambúrgueres. Ele já está no 20º hambúrguer, é uma baixa emanação. Isso aí a luz astral recebe. Trabalha aquilo ali, converte, né, numa essência ainda sutil, intensifica e manda de volta. Então, pensa naquele jogo de futebol, que a bola foi lá para a arquibancada e o cara da arquibancada é melhor que o jogador, aí joga de volta e arrebenta o cara lá embaixo com a força dele. Quase isso. E isso, esse jogo
transforma, cria epidemias morais, epidemias psíquicas e físicas. Então, eu particularmente acredito que quando a gente ora em conjunto, mas não orar de pedir, não orar de propiciar, não orar só de pedir bênçãos, ou também pedindo bênçãos, né? Orar no sentido de fazer com que a gente se una porque cada um de nós é como se fôssemos um ponto de luz. Então, à medida que a gente, em conjunto, está trabalhando voltado por algo, porque o que essas hierarquias fazem? Elas são, o sentido de hostes é o sentido militar, já falei aqui, né? O militar, o que é um batalhão? No batalhão tem 50 homens, 100 homens, todos têm vida própria, todos têm gostos, todos têm educação própria, todos têm átma, todo mundo tem bude, e cada um deles no seu santuário, vai fazer com que a sua voz silenciosa se comunique. Ai, gente, tem um negócio aqui. Eu vou ter que cancelar aqui. Então, cada um deles vai ter a sua reflexão, digamos assim, mas no conjunto, eles estão voltados para uma missão. Então, nessa missão, eles são uma força. Então, eu acredito, sinceramente, que essas meditações guiadas, ou essas, né, orações guiadas, dependendo, obviamente, que cada um receba a orientação para que não traga o seu eu pequeno para ali, mas crie uma alta emanação, mas uma emanação que crie uma egrégora do grupo, né? Uma egrégora que conecte, que seja uma coisa de conexão com a melhor luz, com esses guardiões, se quiser falar dos guardiões ou não, para que se ilumine a Terra, para que as guerras sejam vencidas, enfim, para que os grupos que trabalham, né, possam se unir aos seus pontos de luz e criar uma egrégora coletiva que faça frente a isso aqui, porque olha só, do jeito que a coisa vai, a Terra está enroladíssima com essas baixas emanações. E claro, individualmente, à medida que a gente se desenvolve, nós estamos sim contribuindo, mas a gente pode contribuir também com a coisa do conjunto. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estudar. Tá, então tá. Vamos estudar o quê? Vamos estudar a doutrina secreta? Tudo bem. Ou outro livro qualquer. Que a gente visualize. Vamos visualizar o nosso estudo. Vamos visualizar uma luz. Vamos visualizar a luz do Logos, ou a essência do absoluto, e que ele possa aqui penetrar, que essa luz possa penetrar nos nossos corações e nos tornar colaboradores da natureza para criar emanações positivas, de forma a fazer frente, iluminar esse lado da Terra que vem sendo atacado por essa bola convertida, né, que está vindo em nossa direção. Então, isso eu acho que é super positivo da gente pensar, debater entre nós até mesmo e criar até mesmo um roteiro para um grupo, desde que a gente, na hora de fechar os olhos, não se ligue em outras coisas, porque é muito comum isso também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu ver que oração aqui. Então, vamos lá. O homem deve se tornar o seu próprio criador e um Deus imortal. A gente tem que se tornar um deles. Só que a gente vai chegar naquele ponto que nós mesmos vamos nos esculpir, né? Era o self-made man. Então, nós temos que nos esculpir. Agora, vamos falar um pouquinho, se a gente viu na outra quarta, vamos trabalhar um pouquinho melhor do que acontece. Esse aqui é a coisa linda.
O que que acontece com a gente? Infelizmente, eu tive que tirar uns pedaços, gente. É uma pena, né? Mas não tem jeito, né? A gente tem que cortar. Bom, essa aqui é a essência, né? Da nossa, o nosso padrão gráfico. Em que é esse espiral? De baixo para cima, nós vamos. Ai, meu Deus, esqueci. Esse meu mouse é um doido. Nós vamos desenvolver. Primeiro, nós vamos receber, né? Que é quando a mente entra, né? Vamos receber a mente. Ou seja, é o nosso equipamento básico para nos desenvolver em consciência e inteligência. E de baixo para cima, vamos nos ajudando. E, claro, o que é dito lá? Que cada hierarquia tem o seu grau de consciência e inteligência. Então, nós já sabemos que é para aí, é isso que a gente tem que desenvolver. Mas, evidentemente, que o desenvolvimento físico é necessário, por isso a gente se alimenta de forma correta, por isso que a gente tem que ir na academia, hoje eu estou toda quebrada, né, por conta dessa academia, por quê? Porque tem que preservar o físico também, né? Por isso que a gente não vai ver filme de guerra e alimentar aquela coisa ruim, por isso que a gente não come carne, que a gente não vai trazer o sofrimento do animal para dentro da gente. Então, são várias instâncias de desenvolvimento, mas o objetivo final é esse aqui, a consciência e a inteligência, em forma aspiral, né, para cima. E isso vai embora, não tem fim nunca. Então, a forma com que a natureza trabalha é assim, né? Em raças raízes que são humanidades. Vamos focar agora nós, né? Consciência e inteligência somos nós. Raças raízes são humanidades, ou vamos dizer, etapas de desenvolvimento físico, mental, espiritual, etapas, e que é preciso. Só essa ideia aqui mostra com clareza a gradualidade da evolução, né? Que é representado naquele espiral, e é representado aqui nessa, isso aqui também é uma espiral, só um desenho básico. E nós aqui, para poder nos evoluir, nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, a quarta ronda, ou seja, a quarta passagem pelo circuito de globos, né? Paramos no globo D, metade, metade, né? Tá, metade. E aí, quando a gente parou aqui, quais são os pontos importantes? Vamos primeiro nos situar. Nós estamos aqui, tá? Então, onde que teve dois pontos importantíssimos? O primeiro dele aqui. Na metade, foi instalada, então, a mente. O nosso DNA funcionou aqui, o nosso DNA da consciência e da inteligência entrou aqui. Funcionou aqui. O segundo ponto, aqui a mente deu origem, então, à civilização lemuriana. Foi quando também algumas dessas ordens encarnaram, tiveram que enfrentar esse corpo aqui, né, que eles já tinham se libertado em eras passadas, mas tiveram que enfrentar porque eles precisavam estar aqui. Então, eles foram reis, eles foram instrutores, eles foram, né, chefiavam o negócio aqui. Eles que ensinaram os homens as artes, as filosofias, como eu disse, enfim, a astronomia e por aí foi. Esse momento teve um outro momento importante, que foi aqui. Foram ajustes feitos, e aí foi por ocasião da civilização Atlante, esses ajustes finais. E a partir daí, a gente estava com a máquina 100% funcionando. A partir daí, nós tínhamos dois poderes espirituais: o da cogitação e o da volição. E o que é a cogitação? É a nossa capacidade de raciocinar, de ponderar, de avaliar, né? Então, tem dois caminhos do Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Ah, mas esse caminho aqui é complicado, ele tem uma curva lá meio perigosa. Não, esse caminho ele é assim, assim, assado. Então, vamos escolher, vamos pelo caminho A. Então, nesse momento, foi dado escolha, e a escolha era possível através não de tentativa e erro, mas com base
na capacidade intelectual de avaliar. E foi nos dado a volição, que é a capacidade de conquistar aquela escolha, né? Aí a gente tem que ter vontade, né, para desenvolver e conquistar aquela escolha. E com esses dois poderes em ação, nós poderíamos garantir o direito divino de fazermos o nosso próprio destino. Nós temos esse direito divino. Aí, então, quando a gente chegou lá na mente, né, eu já passei essa lâmina, vou só retroceder para a gente pegar aqui no tranco. Como no Gogar, o Gogar é a árvore dos helênicos. Todas as tradições têm a tal da árvore. Todas as tradições têm um Adão e Eva, todas as tradições têm uma serpente, e todas as tradições têm uma maçã ou um fruto qualquer, tá? Então, todas elas. Então, como no Gogar, entre os ramos luxuriantes de todas aquelas árvores do mundo, habita a serpente. Mas enquanto na árvore macrocósmica é a serpente da eternidade e da própria sabedoria absoluta, as que habitam na árvore microcósmica são as serpentes da sabedoria manifestada. Uma é o um e o todo. Quem é a sabedoria manifestada? O Logos, né? Quem é a sabedoria absoluta? O absoluto, que, claro, ele não pode se envolver, então ele colocou lá o primeiro Logos, né? Logos manifestado. Que está no mundo macrocósmico, que se replica no mundo microcósmico. Um é o um e o todo. As outras são suas partes refletidas. A árvore é o próprio homem, é claro. Eu adoro quando Blavatsky fala, é claro, como se fosse muito claro para nós, né? Geralmente é uma coisa muito complicada quando ela fala que está muito claro. Então, a árvore é o próprio homem. E a serpente que habita em cada uma é humanas, consciente. Manas consciente. O elo de ligação entre o espírito e a matéria, entre o céu e a terra. Porque sem manas, sem a mente, a gente ia ser um bichinho, mais um bichinho. Então a gente precisava de nós humanos com esse que detém a capacidade de cogitação e volição, para ligar Atma Budi, o céu, e os princípios inferiores, a terra, entre o espírito e a matéria mais bruta. Então, esse aqui é como se é o próprio Logos tirando o fruto da sabedoria, pegando o fruto da sabedoria, a serpente diz assim, olha, se você comer, você vai absorver o conhecimento do bem e do mal. Por isso que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porque está embutido o mal. Porque se não houvesse o mal, que contrasta com o bem, nós não saberíamos o que é o bem, então não teríamos opção. Se a opção é óbvia na nossa frente, como que a gente vai ter opção? Se só tivesse o bem. Então, é por isso que a ideia de expulsão do paraíso. Então, está aqui, ó. Use a sua. Aqui está contido a sua. A maçã é, na verdade, o conhecimento, né? Mas a manas consciente é aquele capaz de comer a maçã. Ele é o Adão e a Eva, né? Quase, praticamente. Né? E a partir daí, conseguir evoluir aqui. Para a próxima etapa, qual é? Nos transformarmos num Janshohan, num Deus, num ser celestial, num ser né, que se desenvolveu. E qual é, então, o nosso equipamento principal? Manas. É ele que vai decidir se juntar com o Budi, que aí é mana superior, e formar esse ego espiritual. É esse ego espiritual que é o grande protagonista da vida. Os outros princípios é para segurar, né, para conduzir, é o carro que conduz o motorista. Ele é o motorista, mas o resto é o carro. A gente já viu, né? Eu só estou amarrando aqui. E aí vem uma parte muito linda do Subahal, na filosofia do Bhagavad Gita. Como é que a gente forma esse ego espiritual?
Diz Subahal, tudo que atinge de forma profunda a natureza intelectual do homem, todas as emoções mais elevadas da alma humana e os gostos intelectuais gerados no homem com todas as suas aspirações mais elevadas, tornam-se impressas de forma quase indelével no Karana Sharira. Quem é Karana Sharira? É Budi Manas, é o ego espiritual. Então, para formá-lo, o que é necessário? Aquilo que atinge de forma profunda a natureza intelectual do homem. As emoções mais elevadas. Quais são as emoções? Tem 5 emoções básicas, com o nome de mulher. Marta. Medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Dessas 5, só tem 2 boas, a alegria e o amor. As outras 3 trabalham para aquelas emanações mais complicadas, né? Então, o amor é a base, é a emoção mais elevada, não o amor paixão, né? Não, esse não. Os gostos intelectuais gerados no homem, o gosto filosófico, o gosto por ser um professor, né? Como alguém colocou aí, a TT colocou, não, foi o Luiz Henrique que colocou sobre o Dharma de dar aula, né? De explicar, né? Então, essas coisas são as coisas que se tornam impressas e garantem aquela pérola, sabe aquela pérola que vai constituir o nosso colar? Se não tiver a pérola, aquela vida se perdeu, né? Disse ser ilusória, como estamos tentando explicar, porque o verdadeiro eu é o próprio Logos. E o que é geralmente considerado como ego é somente o seu reflexo. Aí ele dá aquela ideia para explicar melhor isso, né? Ele diz assim: imagine que o Logos seja o Sol. O Sol joga sua luz num espelho, né? Aquele espelho, bem lisinho. E esse espelho, então, reflete a luz do Logos. O que é esse espelho? É justamente Karana Sharira, Budimanas. Qual é a nossa grande tarefa? Fazer com que esse espelho jamais perca o brilho, porque para refletir a luz do Logos é preciso que ele brilhe, mas ele só vai brilhar com isso aqui. Aquele nosso self-made man, né? O progresso evolutivo, continua Subahal, ocorre pelo aperfeiçoamento contínuo do PAD, do veículo, o organismo por meio da qual a luz atua. Então, é a ideia do espelho. O espelho é que é o meio com que vai receber a luz. A luz, ela não precisa evoluir, mas o espelho precisa. Ele precisa melhorar cada vez mais. Ele próprio, o Sol, não tem necessidade de melhorias. O que se aperfeiçoa não é nem o Logos, nem a luz do Logos, mas o UPAD, ou estrutura física, através da qual essa luz está agindo. Já dissemos que é da pureza e da natureza desse UPAD que dependem principalmente a clareza e o esplendor manifestados do Logos. Então, vamos cuidar do espelho até que certo ponto seja atingido. Esse é o nosso objetivo, esse certo ponto. Quando o homem estará habilitado a fazer a última tentativa de perceber e reconhecer o seu logos. Por que seu logos? Porque existe uma coletividade e a nossa mônada sai de uma das coletividades. A gente conhece também como raio, né? E qual é o propósito? Mas agora vejamos que mudanças são produzidas na consciência do próprio ser humano. No momento em que esta união é levada a cabo, o indivíduo imediatamente sente que ele mesmo é o Logos. A mônada formada a partir da luz que atravessou todas as experiências que foram acrescentadas à sua individualidade. Essa descrição é belíssima. Da perspectiva do Logos, o processo se apresenta assim.
O Logos lança uma espécie de sondagem, por assim dizer, da sua própria luz em diversos organismos. Esta luz vibra ao longo de uma série de encarnações, e sempre que produz tendências espirituais que resultam numa experiência que é capaz de ser acrescentada à individualidade do Logos, o Logos assimila essa experiência. Então, a individualidade do homem se converte na individualidade do Logos, com o detalhe de que não se perde a individualidade. O ser humano unido ao Logos pensa que esta é uma das inumeráveis individualidades espirituais que ele assimilou e uniu a si mesmo. Esse eu composto pelas experiências que o Logos acumulou, talvez desde o princípio dos tempos. Talvez a gente esteja há muito tempo acumulando, né, essas experiências do Logos. E aí isso me lembrou, mas antes disso aqui, ó, o único grande poder que está como que guiando todo o curso da evolução e que conduz a natureza em direção à sua meta, por assim dizer, é a luz do Logos. O Logos é como se fosse um padrão, e emanando dele a luz da vida. Ela vai ao mundo com este padrão impresso nela, e depois de passar por todo o ciclo evolutivo, tenta voltar ao Logos de onde surgiu. Belíssimo isso aqui, né? E aí, isso aqui me lembrou um poema de Fernando Pessoa, que vocês já devem conhecer, mas que é exatamente essa descrição. Eros e Psique. Olha que lindeza. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do mundo da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem. Veja bem, ele está vencendo o mal e o bem. Antes que já libertado, e aí ele se liberta, deixasse o caminho errado, porque existe caminho certo e caminho errado. Por o que a princesa vem. O caminho certo é o da princesa, só que ele não sabe disso. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe, o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele é impulsionado pelo desígnio, mas ele não sabe aonde ele está indo. Ele só sabe que venceu o bem e o mal e existe um caminho certo. Ele dela é ignorado. Ela, para ele, é ninguém. Um não sabe do outro. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele a buscando-a sentindo, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. Essa é uma gravura sobre Eros e Psique. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Ou seja, é o homem voltando ao Logos. Ele busca senti-lo, encontra o caminho certo, vence o bem e o mal, e quando ele vai encontrar, ele descobre que é ele mesmo, porque o seu verdadeiro eu é o Logos. Eu vou encerrar com a prece, que é o mantra da unidade, que é da presidente internacional Annie Besant, que eu acho belíssimo. E vou pedir a vocês que se coloquem na posição mais confortável possível, numa postura de gratidão ao trabalho que foi desenvolvido, e que ele, com certeza, dará bons frutos. E a nossa irmãzinha vai colher os frutos, a Graça Mello.
Volta a graça. Isso. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Que os mestres de sabedoria e compaixão sigam conosco durante o dia de hoje, a tarde e de noite, o nosso sono, o nosso sonho. Paz a todos os seres.